tarde a todos os nossos ouvintes e seguidores. Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do nosso programa Diz-me o que lês, transmitido na Rádio Cister FM, aos domingos às 20 horas e em podcast no site da Cister FM, quando quiser. Hoje vamos ter o prazer de conversar com o Jorge Pereira de Sampaio. Boa tarde, Jorge. Ora viva, boa tarde. É um gosto estar aqui consigo. E é um gosto também para nós. Muito obrigada por ter conseguido arranjar um tempinho para estar connosco. Jorge Pereira de Sampaio, nascido em Alcobaça em 1965, é licenciado em História, é mestre e doutor em História da Arte na vertente de História da Cerâmica Portuguesa. Académico da Academia Portuguesa da História, é investigador associado do CHAM, o Centro de Humanidades, Centro de História da Aquém e da Além-Mar, da Universidade Nova de Lisboa e membro do Conselho Supremo da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Mais de 40 livros publicados em Portugal e no Brasil. Tem comissariado exposições igualmente em Portugal e no Brasil. Profissionalmente, é técnico superior do Mosteiro de Alcobaça, onde foi diretor entre 2010 e 2015. Jorge, o nosso programa Diz-me o que lês quer que os nossos convidados tragam livros. Mas na sequência do Diz-me o que lês vem o Dir-te-ei quem és. Aqui nós pregamos uma partida aos nossos convidados e falamos primeiro sobre quem eles são. Para percebermos também que leitor é aquele que nos recomenda determinado livro. Então, eu vou começar por fazer aquela pergunta que adjetivo define melhor a sua personalidade? Oh, diabo, há vários. Se calhar uma delas é hoje, a personalidade de hoje, eu acho que nós vamos mudando com o tempo. Se calhar uma delas, o meu adjetivo é ter fé. Fé nas coisas, fé em mim próprio, fé em mim como um bom cavalo de batalha quando me meto nos projetos. Portanto, no fundo, persistência. A persistência, eu acho que ser persistente é capaz de ser um dos melhores adjetivos. Sim, acho que é capaz de ser esse. Muito bem, ser persistente, portanto. Leva os seus projetos avante? Sim, tento levar, sim. Normalmente não deixo as coisas a meio. Trabalho muito bem, enfim, contra o relógio, em contra-relógio, mas sim, e gosto de os fazer, gosto de os virar para mim próprio, ou seja, de eu próprio me concentrar neles. Evidentemente, quando estou, por exemplo, a comissariar uma exposição, sou capaz até à última hora, tenho uma sede de perfeccionismo grande. Perfeccionismo neste sentido, eu idealizo uma exposição com uma sequência de quadros numa determinada parede. Não quer dizer que de repente não acho no fim de eles estarem que se calhar o quadro 2 fica melhor ao pé do 5 e trocar, percebe? Ou seja, até ao final. Dentro do meu próprio gosto, sem trauma nenhum, sem, enfim, acho que passa um bocado por aí, mas depois, para além disso, gosto muito da partilha. Portanto, aí não como adjetivo, mas como característica, a minha vida sem a partilha, em todo sentido, desde sempre, desde os meus brinquedos quando era pequeno, até partilha do conhecimento. Não sou nada ao género de pessoa que tenha necessidade de fazer caixinha de uma coisa que de repente descobri. Não, gosto muito da partilha. Acho que a vida sem a partilha não tem graça. Estava a dizer desde pequenino. Vamos tentar falar do Jorge pequenino. O Jorge pequenino, o que é que queria ser quando fosse grande? O Jorge pequenino, quando fosse grande, sabe que não sei, talvez arquiteto. Sabe porque é que digo isso? Talvez arquiteto. Não sei, acho que não tinha assim bem uma noção. Há uma coisa que tenho a noção, e hoje é fácil perceber aquilo que me vou, no caso, à história. E eu andei por outros caminhos antes, atenção, andei 4 anos em económicas, portanto, os meus anos 80 foram passados em económicas, mas depois é que passei para a história. No fundo, eu, quando comecei, era um bom leitor de revistas de banda desenhada. E repare, quando lia, por exemplo, Robin dos Bosques, eu tinha necessidade de saber o que é que se tinha passado na Idade Média, e naquela época específica, em Inglaterra. Ou seja, eu queria saber, mas espera aí, será que houve um príncipe João sem terra? Houve um rei Ricardo de Coração de Leão? Onde é que está o lado da história?
Depois, quando passei a ler também romances históricos, só que tudo isto aconteceu-me ainda a sair da escola primária, portanto, entrar no ciclo preparatório, já estava a ler alguns dos clássicos, o Evangelho de Walter Scott, o Talismã, os Três Mosqueteiros, quer dizer, tudo isso, mas depois queria ir ver o que é que se tinha, onde é que estava o fundo histórico aí. Então, foi a literatura que o levou à história? Foi a literatura que me levou à história, foi. Porque eu tinha pensado nisso nestes termos, mas foi, sim. E depois, dentro embora fosse sociável, um miúdo sociável, mas dentro das minhas brincadeiras, gostava muito de Legos e tínhamos muitos soldados, sobretudo os medievais e os romanos e tal, portanto sempre gostei mais das épocas mais recuadas do que, por exemplo, os da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, não achava tanta graça, portanto queria ainda os das espadas e portanto ia mais para trás. E é engraçado porque nas minhas construções de Lego eu fazia os Legos quando me davam, imagino se era uma garagem ou uma casa ou fosse lá o que fosse, mas depois desmontava passado uns dias, iam para a mesma caixa e criava construções imaginárias, normalmente e muito frequentemente, castelos medievais. Às vezes via num filme, queria reproduzir um bocado daquele castelo que tinha visto no filme, queria reproduzir em Lego. Claro que reproduzia com as cores do Lego, mas percebe, e brincava com os meus próprios soldados e tal. Portanto, no fundo está a ver, tem a história, mas também tem um lado de que eu idealizava a arquitetura, está a ver? Portanto, daí eu dizer que se calhar eu podia ter sido indiscutivelmente arquiteto, apenas como problema porque não gosto nada de matemática, nunca gostei, mas tirando isso, com a ajuda de um engenheiro faria bem, não é? Acho eu. Portanto, lá está o lado da criatividade, percebe? O lado da criatividade para mim sempre teve para presente. A criatividade que eu ia já de seguida, uma vez até desenhava muito, era um miúdo que desenhava imenso. E depois quando cheguei aos 16, 17 anos, 18, passei a tirar dos meus livros, dos livros que li, a tirar frases, e lembro-me que houve 2 natais seguidos em que ainda fiz à mão, portanto com umas folhas de papel A4, portanto fiz à mão ainda uns 12 livros, creio a primeira vez, depois os outros já foi em fotocópia e fui aí uma gráfica e pedi para me agrafar e fazerem uma capa mais rija, e então distribuí esses livros por pessoas que me eram queridas, com frases que tinha tirado de livros, com uma determinada sequência, e outras escritas por mim. Portanto, ou seja, tinha, está a ver... havia um embrião. Havia, e aí deixei de desenhar, Depois só voltei a desenhar depois da minha tese de doutoramento. Uma coisa engraçada. E, entretanto, agora não ando a desenhar. E a parte enfim, esta pergunta é mais para compor mesmo esta informação em relação a si. Tem a parte da história, mas da cultura e da arte, não Sim. é? Essa parte surge-lhe de uma forma mais ou menos natural. A arte e a cerâmica tem a ver com a família, tem a ver com... Eu acho que tem que ver com o gosto pelo belo. Okay. Percebe? Eu acho que tem que ver com isso. Ou seja, isso eu acho que podemos olhar para as coisas destes termos. Eu acho que se olhar para a forma como fui educado com valores de tolerância, de generosidade, de solidariedade, de respeito pelo próximo, e vi isso nos meus pais, vi isso nos meus avós. Quer dizer, é uma coisa engraçada. Um dia deste tempo tive que moderar uma mesa redonda aí num local sobre mulheres de liberdade, e às tantas estava a dizer aquilo que vou repetir, quer dizer, tive a sorte, por exemplo, de ter vivido ainda nascido no Estado Novo, e numa época em que nem sempre a mulher tinha um papel e não sei o que. É engraçado, eu venho do lado da minha mãe numa sociedade profundamente matriarcal, ou seja, quer a minha mãe, quer a minha avó, eram mulheres com muito personalidade muito forte e cujos maridos as aceitavam lindamente e dialogavam completamente, ou seja, nunca se sentiu, nem no casal nem no outro, nunca senti isso, que há alguém que mande, não de todo. Aliás, correndo até o risco que se pensasse assim, fossem as mulheres. É engraçado. Mas perdi-me na resposta. Tem a ver com a cerâmica, com a arte e com o gosto. E então eu acho belo. que tudo este belo, porque no fundo não é? Quer dizer, as boas relações entre as pessoas, a partilha, toda essa realidade e o gosto, repare, é fácil olhar para os meus pais, para quem os conheceu, quer dizer, eram, o facto de serem pessoas, eram bonitas por dentro, sem dúvida, mas também eram bonitos por fora, não é? Quer dizer, até ao fim da vida, bonitos, sempre, quer dizer, e no fundo, não sendo nenhum deles, não se pode dizer de todo que nenhum deles fosse um poseur, de todo, mas é engraçado, ninguém os apanhava mal em circunstância nenhuma, mal sentados, mal isto, mal aquilo, mal aquilo, mal falado, ou seja, tinham, mas aquilo era
era uma coisa natural. Portanto, ou seja, é o tal cultivar do belo, do dar as mãos, do gostar de coisas bonitas, de estarem, quer dizer, é difícil, nós olhamos para fotografias antigas, olhamos para fotografias mais recentes e nunca os vemos mal, quer dizer, e não é porque, agora quero isto ou aquilo, quer dizer, a minha mãe é engraçado, nos últimos anos, às tantas pôs uma nó do almoço e íamos com pressa para algum lado e a empregada disse-lhe, olha, a senhora agora tem que trocar de roupa e está atrasada, e ela de repente disse, não é preciso, e tirou um alfinete qualquer que tinha ao peito e pôs por cima da nódoa e resolveu. Portanto, ou seja, exatamente, portanto, ou seja, percebe, o sentido prático sempre existiu, tinha que ser, os meus pais foram pessoas muito trabalhadoras, em todo o sentido, e de facto, e portanto, lá está, esse gosto do belo, eu acho que vem deles. Claro que, repare, estamos a falar, os meus pais não têm, as habilitações que me deram não tinham eles, mas formámos uma equipa estupenda, quer dizer, sobretudo a partir da altura em que se fez o edifício onde está hoje o Museu de Cerâmica de Alcobaça, portanto a coleção dos meus pais, e onde esteve durante 30 anos a Galeria Conventual, quase 30 anos. Quando se fez esse edifício, houve a ideia de se poder fazer uma galeria de arte e um antiquário, quer dizer, de repente, e os pais concordaram, e repare, compravam umas coisas, sobretudo a nível de antiguidades, mas de repente foi uma grande novidade, foi uma proposta que lhes fiz. Primeiro entramos dentro de uma vertente e logo, quando foi aberto, já entrou dentro das duas vertentes, portanto a arte contemporânea e as antiguidades, e depois aquilo foi tudo um crescendo, quer dizer, portanto, ou seja, esse cultivar, que já me vem mais tardio, já tinha 20 e tal anos, mas quer dizer, tornámos uma equipa, da mesma maneira como 10 anos depois, aproximadamente, nem sei se tanto, não, menos que 10 anos, quando propus aos pais que remodelássemos o Tertúlia, em torno da Virgínia e Vitorino, que eles tanto apreciavam. Também foi um trabalho de equipa, porque eu dinamizava as tertúlias, outras vezes era a mãe, por exemplo, a Dia da Mulher não tem nada a ver com essas tertúlias, era ela que dinamizava, nem estive em nenhuma, nem estava cá, estava fora, quer dizer, ou seja, no fundo, o que quero dizer é que eu acho que o gosto pelo belo, percebe, vem de todos os lados, ou seja, no ser, tentativa, há uma tentativa no ser, no estar, percebe, no estar rodeado por, percebe, quer dizer, ou seja, definitivamente eu, olhando para mim próprio, e é assim, sou definitivamente um homem de Eros e não de Thanatos, e isto para os ouvintes que possam não saber, Eros no sentido de ser o deus da agregação, da vida, da solidariedade, da amizade, do amor, e Thanatos, o deus da guerra, da desagregação, da morte, da desunião, etc. Eu definitivamente, e graças a Deus, digo isso com a fé que tenho, é assim, sou um homem de Eros, gosto de concórdia à minha volta, não suporto a discórdia, mesmo quando tenho um aborrecimento qualquer, tento resolvê-lo, não tenho problema em pedir desculpa, tento resolvê-lo, e gosto de concórdia. Portanto, está a ver, mais uma vez, tenta-se que haja um belo a imperar nas coisas, percebe? Acho que é fundamental. Então respira, inspira e expira beleza interior. Tento. E reencontra também essa beleza na arte e na literatura que o rodeia. Ou na poesia. Veja, por exemplo, nos momentos em que estamos tristes, eu acho que algumas se calhar dos poemas mais bonitos que já li na minha vida, alguns deles são extremamente tristes, e se calhar alguns até, se estivermos nós mais tristes, até nos podem fazer chorar, como um filme que estejamos a ver, não é? Sei lá, um dos filmes que eu mais gosto na minha vida é o E Tudo o Vento Levou, e tem partes difíceis e duras, ou sei lá, ou aquele filme An Affair to Remember, com o Deborah Kerr e o Cary Grant, quer dizer, e quando nós vemos aquele casal de apaixonados, e quando ela está tetraplégica e ele percebe-se e fica com ela, depois dela não lhe dizem nada, quer dizer, eu não consigo ver esse filme, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, sem chorar. E quer dizer, agora, nem todos os dias me apetece ver, porque hoje em dia já estou numa fase de vida em que tento às vezes fugir sei lá, evitar ver filmes que me ponham demasiadamente triste, ler coisas que me ponham tristes, porque acho que a vida já de si é demasiadamente... Temos de nos defender. Sim, é um desafio, e acho que a vida, é um desafio. Já tem desafios que chegam diariamente. Sim, depois de ter perdido pai e mãe e não ter irmãos nem filhos, evidentemente que tenho um gato que adoro, o meu gato Sebastião, não é? Quer dizer, acho que é uma questão de defesa, Não tenho problema nenhum em ir a um funeral, por exemplo, sentir a obrigação de o fazer, vou, e portanto, se calhar às vezes choro, e também não tenho problema nenhum em chorar. Faz parte da vida, não tenho problema nenhum em chorar. O que quero dizer é que hoje estou numa fase de vida em que tento puxar para mim
coisas mais emocionalmente alegres. Ótimo. Então, a pergunta seguinte, eu só quero saber se quer falar da sua experiência enquanto diretor do Mosteiro de Alcobaça. Olha, enquanto diretor do Mosteiro de Alcobaça, é assim, eu acho que não devo só por uma razão, porque como funcionário público mandam as boas regras que eu devesse pedir uma autorização para o fazer e, portanto, não o fiz e, portanto, estamos aqui em amena cavaqueira com este... Certo. E, portanto, eu posso dizer uma coisa, isso sim, que foi o local onde eu brinquei. Brinquei metade escondidas lá dentro, naquela época, quer dizer, nos anos 60, brincávamos cá fora no Rossio, saltámos aquelas sebes, e lá dentro também, quer dizer, mas sempre com respeito pelas pedras, e portanto aquelas salas dizem-me muito desde criança, porque é quase como se tivesse nascido ali dentro. A experiência como diretor, a única coisa que posso dizer é que foi absolutamente extraordinária, porque tive a sorte de ter equipas extraordinárias a trabalhar comigo, serviços de voluntariado extraordinários também, de que aceitassem os projetos, de ter parcerias com a Câmara Municipal, por exemplo, absolutamente extraordinário. Ou seja, acho que isto eu posso dizer, penso que isto ninguém levará a mal, acho que nenhuma tutela levaria a mal que eu dissesse isto, quer dizer, ou seja, foi um tempo feliz para mim, foi um tempo feliz e foi um tempo que me deixa evidentemente muito boas recordações e com uma sensação de dever cumprido, lá está, sobretudo por isto, porque acho que eu senti felicidade, se olhar para trás, para mim, para quem estava, etc., eu acho que isso é bom, quer dizer, isso é bom. Exato. Sim. Ótimo. Então, percebi que também passou pelo Brasil e das experiências que lá teve, quer partilhar alguma connosco? Olha, tenho tantas tão boas que é muito difícil, só isso dava uma dúzia de programas. Olha, ainda agora, há muito pouco tempo, tive que falar com um grande artista plástico brasileiro, muito contestatário e muito contestado, que é o Vítor Arruda. É um homem que já fez arte para ser comida, arte para ser pisada, é um homem que teve a ousadia de, numa exposição dele, na entrada da exposição que fez no MAN, no Museu de Arte Moderna do Rio, há uns anos atrás, ainda foi antes do Bolsonaro ter entrado como presidente, pôs um quadro, ele às vezes escreve frases nos quadros, pôs um quadro a dizer proibida a entrada a pessoas de classe média, pobres só ao serviço, portanto veja-se a violência disto, e é um homem de esquerda, atenção, nada de confusões, portanto é um homem de esquerda, portanto que faz isto precisamente para contestar, dentro do espírito de toda a arte dele, desde os anos 70 e 80, portanto sempre foi um homem que fazia o pão de açúcar com dentes, portanto é um homem que faz muita coisa erótica, etc, etc. Eu vou, se Deus quiser, falar sobre a arte dele na Sorbonne em outubro que vem, sim, e falámos há poucos dias e recordámos histórias maravilhosas com ele, precisamente de histórias de ousadia, de atrevimento, em que eu participei com ele, mas isso daria um grande programa. Agora, devo dizer que tenho ótimos amigos no Brasil, quer em São Paulo, quer no Rio. Alguns dos meus melhores amigos estão em São Paulo. Portanto, isso é importante de referir. São duas cidades onde eu sempre me senti muito feliz, onde quem sabe pode ser que um dia venha a viver ou a ter uma casa, quem sabe, porque tenho ótimos amigos por lá, amigos que me visitam. Eu não vou há uns anos, mas houve uma época que fui muito, e sabe, sempre foi uma multiplicidade de coisas, livros publicados, de exposições, de amizades, de experiências absolutamente extraordinárias. E é engraçado, e num lugar, não é? Num país que nós sabemos que é tão... o epíteto que leva é sempre da violência. Eu, graças a Deus, nunca tive um susto em nenhuma cidade do Brasil. Nunca. Desde andar... Claro, se vou à praia nem relógio levo, nem um simples spots levo, portanto é uma questão de juízo. Levo dinheiro suficiente para, se precisar de ser assaltado, para poder dar, sem ninguém me dar um tiro, para ninguém ficar irritado. Nunca aconteceu, graças a Deus, mas se tiver que ir a um cocktail, a um jantar ou a uma cerimónia qualquer, vou de fato e gravata, com todas... Portanto, ou seja, e aí é mais atrativo para qualquer tentativa assaltante, nunca aconteceu nada desse género. Portanto, ou seja, do Brasil tenho uma ideia de ser... São Paulo, devo dizer que é das cidades culturalmente mais interessantes e mais estimulantes que conheço, e devo-lhe dizer que, porque junta a criatividade, uma criatividade imensa que só os brasileiros é que podem ter. Muitas vezes porque ousam tê-la, não é? Eu remato só com isto. Quando foi a exposição dos 500 anos, a exposição do Barroco brasileiro, eu vi, penso que todas ou quase todas, a exposição do Barroco brasileiro tinha uma determinada altura, logo na entrada, em que as pessoas tinham que baixar a cabeça.
e dentro íamos encontrar um expoente barroco com uma instalação, portanto a forma como as peças estavam postas era absolutamente extraordinária, com flores de papel, milhares de flores de papel, roxas num lado, amarelas no outro, onde víamos as esculturas, portanto, que uma coisa absolutamente extraordinária, ou seja, fizeram um barroco em cima do barroco. Mas dizia eu que à entrada as pessoas tinham que se baixar para poder atravessar, e então ao lado dizia qualquer coisa deste género. Para visitar esta exposição vai ter que passar nesta porta. Para passar esta porta vai ter que se curvar. E curvando-se é uma forma de se curvar perante o belo que vai ver. E curvando-se fica com a cabeça mais próximo do coração. Eu acho isto uma coisa genial. É linda de morrer, não é? Sim. É linda de morrer. E veja, eu acho que, muito francamente, a ideia que eu tenho do Brasil é esta. Só um brasileiro é que poderia ter esta ideia de escrever uma coisa destas tão bonita que a pessoa curva-se e depois curvando-se fica com a cabeça ao pé do coração. Claro que podia ser qualquer outra pessoa, mas eu acho que esta genialidade só um brasileiro é que teria. E fica aqui a sua homenagem ao Brasil e à nacionalidade brasileira. Diga-me, é membro do Conselho Supremo da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Pode explicar um pouco as atividades e os objetivos deste Conselho? Bom, o Conselho, aquilo que faz é o órgão vitalício, tal como na Academia da História também é vitalício, quer dizer, até termos alguma demência ou nós próprios precisarmos de sair, ou se nos portarmos mal, sermos expulsos, bem entendido, mas enfim, à partida é até ao fim de vida, qualquer um deles, mas a Sociedade Histórica da Independência, como o nome indica, preza muito pelos valores portugueses, portanto, pelos valores da nacionalidade e no fundo, por todo o espírito de Portugalidade em si. O Conselho Supremo, no fundo, aquilo que faz é um conselho de pessoas, em geral, muito mais velhas do que eu. Um dos grandes nomes que foi Presidente do Conselho Supremo 2 vezes, a rotatividade, foi o professor Adriano Moreira e já foi Presidente do Conselho com quase 100 anos, portanto, já não está entre nós, como sabemos, mas eu continuo a ser o mais novo em termos de idade do Conselho Supremo e entrei já lá há mais de uma dúzia de anos. No fundo, o Conselho Supremo o que faz é reunir apenas entre portas fechadas para ajudar os próprios no fundo, os objetivos da própria sociedade histórica naquilo que faz, seja a promoção de conferências, seja qualquer tipo de intervenção que exista no Palácio da Independência. Não aconteceu por acaso, porque depois de eu ter saído de História, depois de eu ter saído de Economia, aliás, antes de sair de Economia, fui parar à Sociedade Histórica da Independência de Portugal, por um amigo, de repente, que era psicólogo de um amigo meu. Veja como as coisas acontecem. E de repente eu era falado naquelas sessões e de repente ele encontra-me na rua e diz: vamos tomar um café. E no meio de um café, muito de forma prática, diz-me: mas tu gostas mesmo de História, tu não achas que estás errado em Economia? E eu disse: pois eu sei que estou, porque eu lembro toda a vida. E de repente diz: olha, sabes uma coisa, devias ir para a Sociedade Histórica. Atravessámos o Rossio, entrei na Sociedade Histórica, preenchi uma ficha. Passado um ano estava vice-presidente da ala juvenil da Sociedade Histórica, que na altura tinha uma ala juvenil, agora não tem. E depois mudei para a História e o meu primeiro livro publicado foi precisamente sobre o Palácio da Independência, que é a sede da Sociedade Histórica. Ou seja, fiz para a faculdade, para o primeiro ano de faculdade, e depois foi publicado pela própria Sociedade Histórica. Portanto, ou seja, está a ver, foi uma relação muito afetuosa até, se quiser, por aquela casa, que diz muito. Mas um pouco mágica, parece. Foi mágica, não é? Foi mágica. E foi o lugar onde eu estudava, era o lugar onde eu estudava, eu com amigos, veio para lá os meus amigos todos na altura, todos com alguns colegas de faculdade, etc. Era o sítio onde estudávamos. Portanto, para mim é uma casa que me diz muito. O primeiro prémio que recebi, dos prémios que recebi, foi o Prémio Monografia da Sociedade Histórica da Independência, foi precisamente para um trabalho que fiz com a Ana Maria Homem de Melo, que tinha sido minha professora na faculdade, sob Dom Antão de Almada. Portanto, lá está, sempre foi uma casa que me incentivou. Portanto, o facto de ter ido parar ao Conselho Supremo muito jovem, se calhar foi uma consequência natural. Quando eu entrei, a faixa etária média eram de 80 anos, eu entrei com 40 e pouco. Portanto, sim, sem dúvida. Pois, sem dúvida, mas foi ali que se sentiu bem, não é? E sim, sentiu-se em casa. Sim, claro que sim. Claro Até que sim. parece que o seu passado relativamente à formação anterior não interessa mas sabe, tanto. mas a Economia tem uma coisa, Tem. é que o período tem. Há uma coisa que eu não posso deixar de salientar como retrato meu, se é o que pretendo para chegarmos ao meu livro, ao livro que lhe trago hoje. Até porque tem tudo a ver, como se vai perceber. É que eu, naqueles 4 anos de Economia,
em que apetece-me tanto usar um termo que na altura se usava, que é um termo de calão, que não me vai levar a mal, em que me baldei tanto às aulas, dizíamos muito assim, portanto, em que no fundo me ausentei, dizendo mais eruditamente, portanto, em que ia tão poucas aulas, porque não gostava, ia no início e depois não gostava, e não gostava das matemáticas, etc, etc. O que é certo é que fiz uma coisa extraordinária. Eu ia às discotecas de meninos, queques e betinhos, a de pullover azul ou amarelo à cintura e sapatos de vela, e gostava, ou bananas na altura, ou Springfellas, etc. Mas depois ia também para o Bairro Alto, para o Frágil, aí para o Trumps e tal, quer dizer, ou seja, ia para o Bartis, ou seja, ia para outros lugares que eram na altura radicais e, portanto, e que foram extraordinariamente importantes, esses sobretudo na minha formação humanista, porque tinha um grupo de amigos com quem saía, nós não éramos, vestíamos para sair, portanto, combinávamos às vezes um tema e íamos a lojas de roupa em segunda mão, já naquela altura, agora estão muito em voga, naquela altura havia uma célebre loja chamada Madame Tencourt ali no Bairro Alto, íamos comprar coisas, um chapéu, ou umas luvas, ou fosse o que fosse, não sei o que, as meninas iam arranjar os vestidos muito bonitos, etc, e vestíamos para sair. Mas não éramos fúteis, atenção, porque criávamos personagens. Às vezes criávamos mesmo personagens. Certo. E líamos Marrito Razi, Marrito Cenário, Kimishima, e o que escreveu o Fernão Capelo, o Richard Bach, o que escreveu o Fernão Capelo Gaivota. Ou seja, todos tínhamos uma preocupação de, quando discutíamos, nenhum de nós queria não ter lido aquilo que o outro estava a perceber. Tínhamos um membro deste grupinho, que era a Paquica, que era uma rapariga absolutamente, está viva, não vejo há uns anos, agora só nas redes sociais, a Paquica usava um sobrenome que não era dela, que era Paquica de Winter, porque era fascinada com a Rebeca de Winter, portanto, a Daphne du Maurier. Portanto, está a ver, ela usou está a ver, portanto, e nós na altura, veja, vestíamos extravagantemente para a época, a Revolução tinha-se dado em 74, isto foi 10 anos depois, nós íamos passear para o Bairro Alto, mas em pleno Camões, às vezes, chamavam-nos todos os nomes mais feios que posso imaginar. É uma coisa de que eu tenho muito orgulho, porque, no fundo, a mentalidade ainda não se tinha aberto. E tenho muito orgulho, se calhar, de ter ouvido aquelas provocações e não sei o quê, de ter feito parte daquilo. Eram grupos que, felizmente, não se apanhavam bebedeiras, não se metiam em drogas, portanto era gente que gostava de se divertir, tinha uma adrenalina natural, que eu fiz parte e, portanto, eu fiz parte dessa revolução cultural. Ou seja, tenho muito orgulho de ter feito parte dos que estiveram lá. E foi nesse tempo, e foi no tempo da economia, não é? E foi no tempo da economia, foi. Depois assentei, depois assentei sob esse ponto de vista. E depois é muito importante, eu hoje sou capaz de ficar horas a fio em casa, a ler um livro ou uma série da Netflix, ou seja o que for, e às vezes estão-me a chamar para ir para a rua e não me apetece, porque realmente saí muito naquela época, diverti muito, mas não é só o sair e divertir, é o fazer ajudei naquela revolução cultural, e isso foi muito importante, uma certa libertação que era fundamental. Certo. Eu sei que o seu gato Sebastião também é dado à literatura. Ele escreve cartas, recebe cartas, sim, já publicou um livro. O Sebastião é absolutamente extraordinário. Eu acho que os animais domésticos fazem-se muito aos donos, não é? Eu acho que é fácil, às vezes até há quem publique fotografias que se vê um cão que é muito parecido com o dono, é engraçado. Eu às vezes brinco com o meu gato, porque o meu gato tem o queixo ligeiramente recuado. E uma das coisas que eu achei graça quando o escolhi num grupo de irmãos, de gatinhos, foi ele ter o queixo recuado, que eu achei imensa graça. E é engraçado porque eu tenho o queixo ligeiramente recuado. Mas isto é uma coincidência que só dá vontade de rir. Mas em contraparecenças, porque é família, não é? Exatamente, é família. família. Se é família. Sabe que eu faço parte daqueles, vou dizer aqui uma coisa que vai chocar muitos dos ouvintes, de certeza, mas eu faço parte de um grupo de pessoas, não, isto é uma ideia minha, mas quer dizer que acredito que haja pessoas que comunguem, que acho que os animais domésticos, de quem se gosta muito, como é este caso, a minha mãe dizia que quando o Sebastião entrou lá em casa, a partir de uma determinada altura, que era um anjinho que tinha entrado. E a minha mãe não era nada o exemplo de uma senhora beata, naquele sentido de estar agora com... Não, era dentro da sua inteligência e sensibilidade, eu percebo perfeitamente o que ela quis dizer. Quando a minha mãe morreu, o Sebastião foi efetivamente o anjo que me segurou, percebe, sob todo o ponto de vista, além de muito bons amigos, que graças a Deus tenho. Mas o Sebastião é um criativo.
E repara, o Sebastião escreve, o Sebastião nunca ninguém apanha, o Sebastião é muito fotogénico, é um gato bonito, muito fotogénico, nunca ninguém apanha o Sebastião mal, porque ele quando vê uma câmara fotográfica ele está sempre bem, ele pousa. Eu digo que isso deve ter sido o convívio com a minha mãe, porque realmente nunca ninguém a apanhava mal sentado, ou quer que seja, eu acho que sim. E ele corresponde-se com a gata Amália, da Júlia Lelo, e de facto é um gato intelectualizado e um gato cheio de personalidade. Mas eu ia dizer, perdão, não acabei a linha de raciocínio e agora ia-me esquecendo. Eu faço parte eu, no meu ponto de vista, encaro os animais domésticos como família e não só não me chocaria como gostaria que os animais domésticos pudessem ser sepultados nas sepulturas dos donos. Eu sei que isto é muito revolucionário, isto que estou a dizer. Pode ser que um dia aconteça. A mim não me choca nada, antes pelo contrário. Sim, eu também tenho gatos. Sim. Eu tive um gato muito parecido com o Sebastião, o Jack, que entretanto faleceu. E encara isso, não é? Claro, sim, sem problema nenhum, porque não? Porque eles ajudam-nos muito, eles são parte de nós. E eu hoje, por exemplo, não me imagino sem o Sebastião. Um dia um de nós ter-se-á se calhar que separar do outro, mas não me imagino sem o Sebastião. Portanto, eu compreendo isso perfeitamente. Sim, eu gosto mais, isto é horrível para muita gente, mas gostar-me-ia mais neste momento perder o Sebastião do que se calhar perder muita gente, até da família. Me perdoem, mas é verdade. Ficamos afeiçoados de uma forma muito especial. Sim, sem dúvida. Os animais que vivem connosco fazem mesmo sem parte dúvida, do ambiente sem dúvida, em que estamos. completamente. Para além, pronto, é assim, normalmente nós temos hobbies relacionados com arte ou com alguma forma de arte. Mas no seu caso, quais são os hobbies que tem? Olha, então é assim, há 2 ou 3 que tenho vícios, a minha mãe dizia que eram doenças. Olha, um deles é que não perco feiras de velharias desde que posso, eu não guio, mas cravo sempre um amigo ou outro para ir comigo, a uma feira aqui ou ali ou lá, quando não são aqui. Portanto, feiras de velharias ou de antiguidades estou em cima, leilões também, evidentemente, porque continuo como colecionador, tal como os pais, etc. Isso, assim, portanto, isso é um dos hobbies, indiscutivelmente. Eu todos os dias tenho necessidade de ir ver se determinada leiloeira, ou ver quais é que são as leiloeiras que têm mais um leilão online ou coisa que o valha, porque faz parte. Outro hobby que tenho, e é engraçado, e sobretudo quando às vezes estou em baixo, e todos nós às vezes estamos em baixo, é mudar coisas em casa. Sabe, é o lado criativo. Da mesma maneira, quando acabei a defender a minha tese de doutoramento, deu-me para fazer uma coisa que não fazia há 20 anos, que foi desenhar, o que depois até deu uma expressão de desenho e pintura na altura, que foi um sucesso, mas nunca mais voltei a fazer. Mas é assim, se eu por acaso tiver, imagino, decido, tenho muita pintura, tenho, quer dizer, nas várias casas que tenho, não é só uma, e há várias pessoas que as conhecem, quer dizer, é assim, até que estão nas redes sociais, inclusive, quer dizer, é assim, temos quadros do chão ao teto, é mesmo do chão ao teto, e a quantidade de quadros que estão guardados são muitos, e mesmo assim eu continuo às vezes a comprar mais uma coisa ou outra que gosto, ou que me dão, ou quer que seja, pois, se eu decidir, agora estou farto desta parede, vou mudar a cor, vou não sei o quê, tiro esta cômoda daqui, ponho para ali, e tal, arranjo alguém que me ajude, lá está, é um lado criativo. Portanto, está a ver? É uma das coisas que me Tem graça porque eu estou a ouvi-lo e estou-me a lembrar que os peixes não têm muitas vezes a noção de que vivem dentro da água. Sim. Mas para si, a sua água, é a arte que o rodeia, não é? É, totalmente. Inspira e respira essa tal arte, essa beleza, o tal gosto pelo belo. E mesmo quando fala em hobbies, na realidade os seus hobbies todos eles são isso. Estão relacionados com aquilo. Todos eles são isso. Com a sua paixão. É engraçado, embora eu acho que fosse capaz, se puder ser introspectivo, se me disserem ou se me dissessem que eu agora tinha 2 caminhos e que um caminho teria que ser, imagina, entrar literalmente dentro de um mosteiro, quereria levar uma série de livros, evidentemente, mas se entrasse dentro de uma vida mais introspectiva, depois de já ter vivido aquilo que vivi até hoje, não me seria duro se eu imaginasse que agora tinha 2 anos de vida à minha frente e que os 2 anos de vida poderiam ser, uma das hipóteses poderia ser estar dentro de um convento, não sei o quê, entre oração e fazer aquilo que quisesse, certamente muito ler, com toda a certeza ler aqueles livros que certamente nunca terei tempo de ler, isso não me assustaria, mas mesmo assim, lá está a ver, acho que teria uma certa necessidade de levar uns livros comigo e se calhar talvez 2 ou 3 objetos comigo, mas atenção, consigo ter um desprendimento deles,
tanto mais que estou, já é muito público, quer dizer, a tratar da doação de algumas peças da coleção dos meus pais à cidade, e portanto isso não é uma coisa que faço com um gosto imenso, quando são exata de que na autarquia ficarão muito bem preservados, muito melhor do que qualquer outra forma, e que isto não é um não querer partilhá-los com a minha família, é a minha família partilhá-los de uma outra forma, quer dizer, ou seja, é partilhá-los com a comunidade científica, é partilhá-los com o público em geral, é partilhar, porque está a ver, porque é aquilo que eu dizia no início, habituei-me e fui educado com essa ideia de partilha, como partilhava os meus carrinhos com os meus amigos, e sobretudo às vezes na época com alguns amigos que pudessem ter menos carrinhos, porque ainda apanhei esse período, não é? Quer dizer, ainda apanhei um período em que se notava, havia uns meninos, eu tinha muitos carrinhos, tinha umas avós que me mimavam muito e que me davam, quer dizer, e havia alguns meninos que não tinham, e eu gostava muito de partilhar, sabe? Não era nada, apesar de ser muito metido comigo e até tímido. Eu tive uma época da minha vida, na adolescência, que era bastante tímido, mas até porque não fazia desporto, portanto era um bocadinho pingo de leite e tal, e portanto não foi, houve um período que até nem foi muito fácil, mas a partilha sempre esteve lá. Olha, fiz fichas de leitura sobre os maias e sobre o Eurico Presbítero e sobre os reais da minha terra para uma série de colegas meus de escola, na altura, de liceu, porque como era bom aluno português, divertia-me, não me custava nada, fazia por amizade, mas fazia porque de repente para mim divertia-me a fazer sinónimos e tal, ou seja, dava umas respostas. Uma vez aconteceu uma coisa engraçada, tenho uma amiga querida que vive cá em Alcobaça, a Paula, que na altura diz-me, Sampaio, já viste, que horror, eu tive nota melhor do que tu e tu é que fizeste o meu trabalho. Eu disse, não te preocupes, olha, fico muito feliz porque os trabalhos todos tiveram melhores notas, foram feitos por mim. Portanto, ou seja, já é ao contrário da matemática, que nunca gostei e tinha umas notas menos boas. Enfim. Então a generosidade poderia ser também um adjetivo que o caracteriza? Eu espero que sim. E gostava de ser lembrado assim, ou... Eu acho que gostava de ser lembrado com 2 ou 3 coisas. Eu acho que o espírito de partilha, com o espírito de respeito pelo outro sempre, com o espírito de tolerância, e sim, se conseguisse ser lembrado com o espírito de generosidade, eu acho que a minha generosidade não chega de forma nenhuma aos calcanhares do meu querido pai, Luís Pereira de Sampaio, que foi de facto um homem que Alcobaça estima muito e que estima muito toda a gente. Também era muito querido toda a gente. Uma simpatia. Sim, é assim, sim, são de facto, sim. E outra coisa, evidentemente, o caráter, claro que sim, espero nunca o perder, o caráter, quer dizer, esses valores, quer dizer, o sentido de honra na palavra, e sim, quer dizer, ou seja, o poder ser lembrado, evidentemente, como uma pessoa, como um historiador que não deixa de ter notas de rodapé, a mostrar onde é que bebeu aquilo, é fundamental. Há tanta gente que se diz tanta coisa e que depois nós não sabemos onde é que foram buscar aquilo, se inventaram, se não inventaram, se foram buscar o quê. Eu, em geral, não me acontece. Para além de algumas das ideias que aqui partilhou connosco, tem mais algum sonho que gostaria de ver realizado e que queira partilhar também? Olha, partilha. Eu acho que sim. Eu agora, se me apetecesse ser brincalhão, um dia destes descobri, houve uma época que eu fui um animal muito social e que fazia uma vida muito social em Lisboa, fazia uma série de coisas, organizava exposições, os meus lançamentos dos meus livros, etc. E naquela época saí muito em colunas sociais, porque ia a muitas festas, ia a muita coisa e tornei-me muito conhecido. E na década de 90, que aliás foi muito importante até para a galeria que os meus pais tinham, foi muito importante, porque no fundo era... E é engraçado, nessa altura, um dia destes, cruzei-me com uma revista que já não existe há muitos anos, chamada O Quê? E fizeram um questionário aqueles questionários patetas, digo isto com carinho, quer dizer, aqueles questionários, olha, diga lá uma pessoa que admira, assim, aqueles questionários de verão, um restaurante que gosta, não sei o quê, um livro que lê, etc. E às tantas, o acontecimento, eu pus lá, isto foi em 2000, porque eu pus lá o meu casamento em 2001, mas eu não estava nem noivo, nem estava a namorar, nem nada, apeteceu-me brincar. Eu agora podia fazer uma brincadeira. O que eu quero dizer é que nunca... Não, que nunca perca, não. Onde eu quero chegar é nisto. É dar este toque, é que é uma coisa que eu espero nunca perder, é o bom humor, percebe? Era aí que eu queria chegar. Portanto, não, estava mesmo meramente a brincar, a dizer, olha, agora dizia-lhe assim uma coisa destas engraçada. Não, eu acho que acima de tudo, por fazer, sim,
tenho 2 ou 3 livros que gostava ainda de fazer, sim. Sobre Inês de Castro. Continuar a escrever. Sim, sobre Inês, sim. Interessa muito a pesquisa sobre Inês, a projeção internacional de Inês de Castro, como fiz há 2 anos na Sorbonne, aquela conferência sobre Inês de Castro na literatura francesa. É uma coisa que gostava imenso de localizar. Aquilo que já está feito, atenção, não é nada que não esteja. Está identificado pela senhora professora Maria Leonor Machado de Sousa, pelo José Pereira da Costa, eu próprio tenho feito, mas esse é um tema que gosto. Há uma coisa que eu não queria morrer sem fazer, que é um livro sobre a arte da Ana Maria Botelho. Prometi-lhe isso, devo-lhe isso. Era uma grande artista e, sobretudo, uma grande mulher e muito amiga dos meus pais e muito minha amiga. E isso sim. E depois a partilha das nossas coleções. Eu gostava, para além da cerâmica, para além... uma série de coisas dentro da nossa Inesiana, que é bastante vasta. Gostava de, sobretudo, algumas destas coisas, deixar à cidade. Gosto muito de Alcobaça. Sou um alcobacense nato. Veja que mantenho a minha casa de Lisboa, mas... hoje em dia há amigos que nem percebem, eu próprio tenho tantas saudades sou um homem cosmopolita, tenho tantas saudades de uma certa mundanidade, tenho que admitir, mas mantenho-me agarrado aqui. E, portanto, gostava que parte das nossas coleções, com o tempo, pudessem ir ficando na cidade, à fruição pública. Claro que não sabemos o dia da manhã, eu posso um dia precisar de as vender, podem-me roubar, pode acontecer qualquer coisa, mas quer dizer, se não for o caso, eu gostava muito de ter essa partilha, sobretudo porque acho que é uma forma de honrar os meus pais e de honrar Alcobaça também, porque é uma cidade de que eu gosto. Peço a Deus todos os dias que possa um dia estar na sepultura dos meus pais e percebe, isto que eu estou a dizer, parece uma coisa muito triste, mas não, é uma realidade, e portanto, do mesmo modo que digo isto, também posso dizer que sim, há uma parte das nossas coleções que gostávamos que estivessem evidentemente à fruição pública da cidade. Claro que há outras que justifica estarem até à fruição pública, como agora as citas, que estiveram há 2 anos, ainda foi a minha mãe que autorizou, e estiveram em confronto com o belíssimo Toal de Joby, não é? Quer dizer, portanto, há coisas que já estiveram nas exposições internacionais, mas a cidade para mim aqui é muito importante. Muito bem. Então, Jorge trouxe-nos um livro, porque isto é o programa Diz-me o que lês, e ora agora bem, que ouvimos falar sobre o leitor... O leitor. E olha que é assim, e então o livro que eu lhe trouxe só aqui que foi o 7º volume, do tempo, Em Busca do Tempo Perdido. Eu gosto muito mais apesar de gostar muito desta tradução do Pedro Taman, foi a que eu li, e em que ele traduziu o À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, para Em Busca do Tempo Perdido. Eu gosto muito mais da outra tradução, que é À Procura do Tempo Perdido, e explico porquê. Claro que o Em Busca é mais erudito, mas como eu não digo, eu vou em busca de alguém, ou vou em busca de A, de B ou de C, eu digo vou à procura de, talvez por isso tenho ali um lado meu mais próximo da terra, que gosto mais. Mas à parte essa questão... A recherche tem de facto essa dupla componente. Essa dupla componente. E pesquisa, procura... Procura, sim. E eu gosto muito do tempo e procura. Recherche também tem a questão da pesquisa, de certa forma, porque ele também disseca o tempo perdido. Completamente. E aí está. Há bocado eu falava naquele grande artista plástico, Vítor Arruda, brasileiro. O Vítor, há 25 anos, dizia-me, no Rio, com muita frequência, portanto é um senhor muito mais velho que eu, está com 70 e tais, e o Vítor dizia-me: Jorge, você é completamente proustiano. Mas, proustiano tal, mas como você um dia lerá, tem que ser você a descobrir. E é engraçado, e quando vieram os confinamentos, o Covid, que devo-lhe dizer que, ao contrário da maioria das pessoas, o tempo dos confinamentos para mim foi um tempo de uma felicidade imensa, porque à parte aqueles sustos que nós apanhávamos todos os dias na televisão, daquilo que víamos, eu tinha a minha querida mãe comigo em casa. Por outro lado, ela, que noutras alturas antes queria médica toda a hora, naquela altura estava assustada, não pedia médico, portanto não havia dores. Tinha uma empregada que vinha de 2 em 2 dias a fazer-nos a comida, tinha o meu gato Sebastião, tinha livros para ler, tinha a televisão, tinha aquecedor em casa, estava quentinho, estava no paraíso. Hoje tenho a noção, aliás, logo naquela altura tive a noção que estava no paraíso. É incrível, mas foi um período, se eu tiver que apontar um período feliz da minha vida, por incrível que pareça, foi esse. No fundo foi o último momento, os últimos tempos que tive só com a minha querida mãe, e foi muito, muito importante, e é muito motivo de recordar disso. Ora bem, no Tempo Perdido, eu vou-lhe dizer que eu trago o 7º volume, que se chama precisamente O Tempo Reencontrado. É assim, e eu devo-lhe dizer que
E veja, e para si que eu sei que conhece bem o Alain Recherche e que também é uma proustiana, deixa-me perguntar. Talvez nem por isso. Nem por isso. Nem por isso. Eu tenho que admitir que o Vítor Arruda está Eu certo. admiro muito a obra, gosto muito da escrita de Proust, mas também não sei se percebi a sua pergunta. Não sei se quis dizer se eu era parecida com as heroínas do Proust. Não é no sentido da história toda, porque eu vou dizer como é que eu mas sinto... eu sou fã do Marcel Proust. Pois. Isso sou. Pois, é assim, porque no fundo, isto basicamente, para os leitores que nunca tenham lido, e são quase 3.000 páginas, são sete volumes, eu tenho os meus volumes todos anotados. Eu vou-lhe dizer que é como com essa. Às vezes há uma descrição de uns jardins que demoram 10 páginas e que eu não tenho paciência para ler, como com essa também me acontece, e se calhar nessas vezes passei à frente e depois retomei a história e tal. Mas devo dizer que tenho os livros todos anotados. E o 7º volume, no fundo, que faz um desfecho absolutamente extraordinário, eu considero-me numa época proustiana, sinto-me uma daquelas personagens do velho tempo. Tenho que dizer, se calhar estou-me a sentir mais velho, sinto. E devo dizer, eu trago aqui 2 ou 3 citações que acho que são interessantes, mas basicamente é assim, quando nós temos, num primeiro momento, logo no início, temos uma das personagens que é o Swann. As personagens principais do Proust é gente que vive entre uma nobreza, uma velha nobreza e uma nova nobreza. Suana, não é? Sim, exatamente. Portanto, entre uma nova nobreza e uma nobreza já napoleónica e uma velha nobreza, portanto, isto é passado final do século XIX e depois vai até o século XX. E repare, e aí há um estatuto diferente entre aquela nobreza que vem desde o Carlos Magno e depois uma nobreza mais recente. Eles olham-se de maneira diferente, portanto, no fundo, há quase um certo olhar de novo rico, como nos novos ricos, e depois uns outros que não estão sequer nessa categoria, portanto, uma gente burguesa, como dinheiro e tal. Em geral, uma gente letrada. Devo dizer que há uma coisa muito interessante, é que às vezes pensa-se, esta gente são todos fúteis, só pensam, estas senhoras pensam nas roupas e nas toaletes, e nas joias. Não, porque elas próprias sabiam distinguir os compositores, recebiam-nos em casa, promoviam serões, promoviam os compositores, os escritores, a poesia, o romance, portanto, ou seja, as senhoras e os homens, bem entendido, mas eu falando até no caso das senhoras, que tantas vezes, para essas épocas, há o gosto de as apelidar como fúteis e não sei o quê, não, isso é uma total mentira, é um absurdo, não é que não os pudesse existir, porque tinham realmente interesses culturais importantíssimos, mas dizia-lhe que aquelas figuras que estão no início, estou-me a lembrar que o Swann, por exemplo, tem uma paixoneta por uma Odette Crécy, portanto, tem uma paixoneta pela Odette, que é uma mulher, uma alieuse, portanto, uma mulher que seduz toda a gente, e em particular todos os homens, e, portanto, e que frequenta muito os salões de uma gente nova rica, dos Verdurins, é assim, portanto, mas que no fundo promovem muitas artes e as letras, etc. Portanto, uma gente muito interessante. Eu não estou a dizer novo rico no sentido de qualquer tipo de julgamento, estou só a fazer uma constatação. Devo dizer-lhe que o Swann descobre que às tantas patrocina bastante, às tantas descobre que ela até tem outras pessoas que a patrocinam, acaba por casar com ela, depois mais tarde morre e depois, passado muito tempo, já no final do livro, vamos encontrá-la com um casamento mais elevado que com o Swann, portanto um casamento nobre e mais alto ainda socialmente que o Swann, e alguém que comenta numa festa, mas ela realmente teve um primeiro marido que se quis promover à conta dela, ou seja, veja, temos uma inversão total de valores. Da mesma maneira, e aponto, e é o segundo exemplo que eu dou desta história, parece que estou a falar de futilidades e não é de todo, isto resume, de alguma maneira, os conceitos todos destas 3.000 páginas, os preconceitos, tudo. Devo dizer que, sob o ponto de vista sexual, é muito interessante, porque há uma liberdade e até permita uma libertinagem enorme. Não temos aqui, encontramos sexo fora dos casamentos, as meninas ter relações entre umas e as outras, os homens também entre uns e os outros, ou seja, há mas repare, estamos na Belle Époque, não é? É décadence, não é? Portanto, é o período de decadência, portanto, é normal que estas coisas também sejam, mas aqui são muito... Pode-me passar o livro, só para... Posso sim, são muito afloradas, mas dizia-lhe que, no caso, aqui há uma realidade muito interessante. Há uma duquesa de Guermantes,
a Oriane, que é uma mulher que apaixona completamente o autor, portanto, quem está a descrever, portanto, ele é completamente apaixonado por ela, ela é uma mulher que promove as artes, é uma mulher chiquíssima, elegantíssima, lindíssima, tudíssimo, e é engraçado porque ela é um ícone de elegâncias, ela vem desde o tempo de Carlos Magno, tudo o que ela faz, percebe, é um toque de Midas, basicamente. Quando nós vamos para o último livro, nós vamos encontrar uma cunhada dela, uma nova cunhada dela, portanto há uns príncipes de Guermantes e uns duques de Guermantes, eu agora peço desculpa, porque eu não me lembro se ela é a duquesa, se é a princesa, enfim, eu sei que portanto há uma diferença de títulos, mas são cunhados, e é engraçado, ela tem, há uma determinada festa, que fecha, de certa maneira, o livro, no 7º volume, não é o Términos, mas enfim, fecha a festa, e então há uma gente nova que aparece, há inclusive uma americana que aparece e que está a falar da grande elegância da Guermantes, a grande elegância da cunhada, e é da cunhada dela que se fala, e a cunhada dela nada mais nem nada menos, do que a tal Madame Verdurin, que era aquela nova rica do início, que promovia tudo, mas que entretanto tinha ficado viúva, era muito rica, e acaba por casar com o príncipe Guermantes, que por seu lado estava falido, e portanto ascende socialmente. Ela continua a ser, e há um filme que mostra isso, um filme com o John Malkovich, com a Catherine Deneuve, consegue mostrar, num filme de 2 horas, consegue mostrar isso muito bem. Ela consegue, porque está às tantas vezes, ela está às tantas a lamber os dedos, quer dizer, ou seja, a ter atitudes menos polidas e menos requintadas e menos bonitas e menos elegantes, é assim, e de repente essa senhora é dada como o árbitro das elegâncias, e quando a outra, a verdadeira, a antiga, permita-me aqui dizer a verdadeira, a antiga, portanto, quer dizer, quando ela entra na sala, ninguém sabe quem ela é. Portanto, ou seja, de repente o tempo passou, houve uma inversão de valores. Está a ver? Há uma inversão de valores. E eu devo dizer que acho que hoje eu sinto-me a viver esse tempo. Eu vivi um tempo com uma intelectualidade que já não está entre nós, não estou a dizer que não tínhamos extraordinários intelectuais, não é isso que eu estou a dizer. Eu tive a sorte de ter convivido em determinada época, lá está, há bocado falava na Ana Maria em que essa intelectualidade era valorizada. Era valorizada. Ou a Maria José Salavisa, que era uma grande arquiteta de interiores, ou seja, uma série de gente e meios de uma elegância, de valores, de maneira de estar, sabe, que já não existe. E, portanto, é engraçado que eu percebo, de determinadas atitudes não se tinham por uma questão de respeito, e era só respeito pelo outro. Eu não estou a dizer que os tempos que estão, não tenho, mas hoje em dia, muitas vezes, fruto das circunstâncias, os meninos são educados muitas vezes em que, e até se compreende que assim sejam, os meninos são educados em que devem cuidar se te põem o pé em cima, portanto, antes de te ponham o pé em cima, põe tu o pé em cima do lado. Eu se calhar estou a ser muito mal, ou estou a exagerar, não será tão frio assim, evidentemente, mas também uma coisa é certa, o pai que não o faz, ou a mãe que não o faz, corre o risco que efetivamente ponha o pé em cima do filho, porque eu já acho que há muito essa coisa, não estou a dizer que não houvesse sempre, claro que há, temos corrupção vista desde o Império Romano e desde a Grécia, não estou de forma nenhuma a dizer que estamos, mas hoje acho que estamos particularmente a viver uma época em que o sentido de honra, o sentido o caráter é formado de uma outra forma. Basta ver que nós olhamos para as pessoas que estão na política. Nem sempre as pessoas que estão na política, não estou a ofender políticos nenhuns, até porque vamos da direita à esquerda, da esquerda à direita, nem sempre o verbo servir combina com os políticos. Quer dizer, muitas vezes é mais o servir-se. Tanto faz se eles estiverem aqui, como ali, como acolá. Eu não posso, de forma nenhuma, e dou aqui 2 exemplos que podem chocar muita gente, mas sei lá, pode não se gostar do Dr. Salazar, mas definitivamente ele não encheu os bolsos à conta de nada. Da mesma maneira como se pode também não gostar de um Álvaro Cunhal, mas o Álvaro Cunhal, e eu nem sou comunista, portanto estou absolutamente à vontade para dizer isto, no entanto, baixo a cabeça, literalmente, sobre um homem como o Álvaro Cunhal, que lutou, que até é um homem que nasceu numa família fidalga e com dinheiro, e portanto, que lutou pelos interesses e apanhou pancada pelos interesses das classes mais desfavorecidas. O que eu quero dizer com isto Serviu o país. Portanto, o que eu quero dizer é que, dei 2 exemplos totalmente antagónicos, o que eu quero dizer é que olhamos às vezes para os políticos de hoje, e tirando honrosas exceções, e existem muitas, graças a Deus, mas hoje em dia, às vezes as coisas são todas muito rápidas, promete-se o que não se consegue cumprir, percebe, as pessoas têm a noção, e depois também sabemos, e eu até como funcionário público sei isso, às vezes as coisas param, por mais que os ministros queiram fazer, as coisas param nos chefes, nos diretores gerais daqui ou dali, ou de não sei o quê, às vezes, percebe, portanto,
Ou seja, estamos num tempo, se calhar, se quisermos, muito viciado por determinadas circunstâncias. Eu acho que o Proust é como essa, é muito atual. Deixa cá ver se eu consigo aqui ler alguma coisa. Olha, sobre os Guermantes, tenho aqui uma citação. Gloriosos já antes de Carlos Magno, os Guermantes tinham o direito de vida e de morte sobre os seus vassalos. A duquesa de Guermantes, descende de Veva de Brabante, não conhece nem aceitaria conhecer qualquer das pessoas que aqui estão. Portanto, lá está. Era uma pessoa que de facto mantinha uma determinada posição. E depois no fim é aquela que ninguém reconhece. Há aqui, e isto são tudo citações do 7º volume. Tenho aqui uma citação pequenina que diz: tornei a ver algumas velhas e que não passavam de terríveis sombras do que haviam sido, vagueando, procurando desesperadamente, não se sabe o quê, nos bosques virgilianos. Portanto, lá está. Está a ver. Olha, está aqui. Sobre o senhor Charlus, que é também um Guermantes, e que é um homem, um dandy e tal. Dizem, em suma, os mundanos tinham perdido todo o entusiasmo pelo senhor Charlus, não por terem entendido demais, mas por não terem entendido nunca o seu raro valor intelectual. Achavam-no um homem de antes da guerra, fora de moda, porque os mais incapazes de avaliar os méritos são precisamente aqueles que, para os classificar, mais adotam os ditames da moda. Veja bem isto. Não esgotaram, nem sequer afloraram os homens de mérito de uma geração e agora têm de os condenar a todos em bloco porque apareceu a bandeira de uma geração nova que nem tão pouco irão compreender. Portanto, lá está. É os sinais dos tempos e o Proust tem tudo isto. Olha, o valor da arte. Como falou da arte, está aqui à vol do azul, tenho aqui graças à arte, isto é outra citação, graças à arte, em lugar de vermos um só mundo, o nosso, vemos-lo multiplicar-se e quanto mais artistas originais houver, mais mundos teremos à nossa disposição, mais diferentes uns dos outros que os que rolam no infinito e que muitos séculos depois de extinto o fogo de onde emanavam, quer esse fogo se chamasse Rembrandt ou Vermeer, nos enviam ainda aos seus raios próprios. Está a ver? Lá está. É o gosto de darmos sempre pela... Não é? É muito bonito. Sim. E aqui, se calhar, por último, tenho aqui ainda Guermantes. Veja, isto no final. Mas estas histórias dormiam nos jornais há mais de 30 anos e já ninguém os conhecia. E assim, o salão da princesa de Guermantes estava iluminado, descuidado e florido como um tranquilo cemitério. O tempo ali não só desfizera antigas criaturas, mas também tornara possível e criara novas associações. Ouça, isto é o tempo. Repare bem, isto no fundo, sejamos realistas. Eu há bocado estava a fazer uma crítica em relação aos tempos de hoje, porque se calhar me sinto mais velho, tenho que admitir. Ou seja, um ouvinte que esteja a ouvir-me, se calhar com 20 anos, pode dizer, este senhor está aí com idade, ele está a entrar dentro de uma fase de, se calhar, de velhice, eu tenho 58 anos, quer dizer, pode até ser, mas no fundo, é a minha forma de sentir, porque em algumas circunstâncias, embora não tenha motivo nenhum, graças a Deus, para me sentir esquecido, bem pelo contrário, mas de facto, em alguns lugares eu compreendo que às vezes estou com amigos em determinadas circunstâncias, até em Lisboa, não sei o quê, e um dia destes, um amigo meu, que é muito irónico, dizia assim, sabes, não te preocupes, ninguém nos conhece, podemos fazer os disparates que quisermos, eles não são do tempo do Olá Semanário. É engraçado, eu achei isto engraçado, porque de facto hoje temos um fenómeno, é que há uns anos, veja, as pessoas podiam ter um reconhecimento porque faziam um belíssimo livro. Repare bem, eu volto a dizer, um belíssimo livro. Não estou a falar de uma estrela de televisão que faz ou encomenda um livro e que assina. Repare, eu estou a ser indecente, estou aqui a dizer que faz ou encomenda, porque pode ser qualquer uma das coisas, não me estou a referir a ninguém, mas quer dizer, estou a dizer, alguém que faz um belíssimo livro, seja um romance, seja um livro de história, seja um livro de arquitetura, seja lá o que for, ou porque é um artista plástico, ou porque fez uma grande obra de engenharia, quer dizer, isso eram reconhecimentos. Neste momento, nós temos os reconhecimentos, o que é que são as manchetes dos jornais? Ouça, são futebol, são os fenómenos do Big Brother, é horrível, quer dizer, eu lembro sempre, uma vez que o Dr. Pedro Santana Lopes se levantou quando interromperam uma entrevista que gostaram de fazer para entrar, não me lembro se foi o Mourinho ou uma coisa qualquer, e ele disse, olha, desculpa, mas isto é uma falta de respeito, e foi-se embora, e eu compreendo perfeitamente, porque eu compreendo que o futebol movimenta milhões, mas no fundo é o dar pão e circo que davam no tempo dos romanos, quer dizer, ou seja, não é isso, de forma nenhuma, que vai instruir os rapazes e as raparigas. Não tenho nada contra o futebol, pelo amor de Deus, de todo, mas quer dizer, não é isso que os vai instruir ou que os vai dar mais ginástica mental seguramente, ou que os vai tornar
pessoas mais cultas ou mais avisadas perante a vida, não é? Naturalmente temos que voltar à mesma. São os livros que podem ler até hoje em computador. Evidentemente eu não gosto, ainda não gosto, pode ser qualquer dia gosto, ainda não gosto de sentir o cheiro do papel, mas são os livros, são os filmes que se vêem, são os exemplos que se vêem em casa, na rua, no mundo, nos telejornais, mas quer dizer, hoje em dia o fenómeno é este, quer dizer, ou seja, acho que hoje em dia é fácil, percebe, hoje em dia é mais fácil, sabe, isto era é quase o fenómeno há uns anos, de quando era novo, do fenómeno dos porteiros das boates, quer dizer, que deixavam entrar, que eles conheciam, independentemente de ser quem for, quer dizer, não tinha que ter ou dinheiro, ou educação, ou estatuto, ou fosse o que fosse, quer dizer, quem eles entendiam, e portanto tinham ali uma certa ditadura à porta, não é? Eu acho que aqui hoje em dia, televisões, jornais, etc, repara, olha, por exemplo, a Academia Portuguesa da História. Olha, ouça, quando eu recebi o prémio Joaquim Veríssimo Serrão, é o prémio mais alto que se pode receber para um historiador, e primeiro é preciso ser da Academia, e na Academia não estão todos os historiadores, estão aqueles que são convidados, quer dizer, para lá estarem. Não vi notícia nenhuma, nem sobre o meu, nem sobre os outros que vão recebendo todos os anos. Está a ver, não se recebe em contrapartida, não parecem, não estou a queixar-me, estou a dizer que... Está a constatar. Estou a constatar. O que eu estou a dizer Muito é bem. que, em contrapartida, evidentemente que alguém que dá um golo, isso é manchete, mas isso o golo ainda consigo compreender. Agora, um fenómeno Big Brother, aí já me custa compreender, percebe? E não tenho nada contra. Eu compreendo assim. Não é? Não tenho nada Voltando contra. aqui à nossa obra, que eu gostava de poder referenciar para quem nos ouve, que se trata do Tempo Reencontrado, neste caso o volume 7 da obra Em Busca do Tempo Perdido, À la recherche du temps perdu, do escritor Marcel Proust, que foi a escolha aqui do nosso convidado. Jorge, estamos a chegar ao fim. Não sei se quer acrescentar ainda alguma coisa antes de nos despedirmos dos nossos ouvintes. Olha, temos aqui uma frase ainda que eu acho interessante. Veja bem, esta até porque é irónica. Ministros tarados e antigas mulheres públicas eram considerados modelos de virtudes. É que isto tem que ver com o que estávamos a falar há bocado. E depois, mais à frente, é que precisamente a sociedade desse tempo, tal como os rostos hoje modificados e os cabelos louros substituídos por cabelos brancos, já só existiam na memória de pessoas cujo número ia diminuindo de dia para dia. Sabe... Eu acho que é isto. Portanto, eu aconselho vivamente para quem tenha... É assim, eu não vou aconselhar um menino muito novo a ler Proust, porque pode não... Não, atenção. Também é a expressão de uma geração. É a expressão, mas... Não, sua, a minha, não é? Não, na qual a nossa geração se pode rever e não necessariamente estas pessoas mais novas. Não, eu acho que eles poderão vir a rever-se. Eu até quero crer que sim, que se vão rever, sim, um dia. O que eu estou a dizer é que se eu tivesse lido o À la recherche du temps perdu há 20 anos atrás, não teria certamente percebido da mesma maneira. Hoje eu já voltei a ler o 7º volume 2 vezes, voltei a sublinhar outras coisas e olho que os meus sublinhados têm sempre comentários ao lado, nem que seja lembrar-me de alguém e ponho lá o nome da pessoa, pôr um ha-ha-ha, porque me deu vontade de rir. Quer dizer, portanto, está sublinhado a lápis, mas o que eu quero dizer é que, definitivamente, o À la recherche du temps perdu é uma memória ao tempo, percebe? É uma evocação, mais que uma memória, é uma memória completa, não é memória o termo que eu queria utilizar, é uma evocação, é um monumento, melhor dizendo, eu acho que é um monumento ao tempo. Percebe? E no fundo é mais fácil, dentro daquilo que diz a nossa geração, portanto alguém que tem 50 ou 60 ou 70 ou 80 anos, rever-se aqui. Portanto é mais difícil que o menino leia estas coisas e no fundo não vai entender, sei lá, estas libertinagens sexuais, por exemplo, que aparecem no 4º volume, que se chama precisamente Sodoma e Gomorra. Não vai perceber porque hoje em dia os meninos fazem o que querem, e ainda bem que fazem, quer dizer, ou seja, têm a liberdade para poder fazer sem tabus, quer dizer, ou seja, nas nossas gerações ainda foram educadas de uma forma muito mais dura, não é? Quer dizer, nós não queremos fazer ou não queremos dar a entender que fazemos determinadas coisas que podem não ser vistas. Veja a quantidade de meninas e até de rapazes que não fumavam à frente dos pais e fumavam, não é? Só porque o pai não deixava, o pai não gostava, não é? Quer dizer, veja, nós ainda apanhámos isso nos anos 60 e até 70, depois de 25 de Abril isso ainda aconteceu muito, não é? Quer dizer, portanto, os meninos não vão entender estas coisas porque para eles será normal. Por isso é que eu lhe digo,
tem que estar dentro do tempo, mas acima de tudo, acho que para mim, se eu tiver que eleger, e olha que eu leio desde os 11, 12 anos, portanto, e hoje não sou um bom leitor de romances históricos, não tenho muita paciência para romances históricos, o clássico romance histórico, no entanto, devo dizer que eu ataquei o Proust, tenho em cabeceira, leio sobre Proust, há uma menina que eu gosto imenso, que é uma alcobacense, que dá aulas na Sorbonne, é professora na Sorbonne, que é a Mafalda Borges. A Mafalda já passou aqui por entrevistas aqui na Rádio Sister. A Mafalda tem feito um trabalho belíssimo, traduziu para português o Conte de Sainte-Beuve, portanto outra obra do Marcel Proust, e devo dizer que e é uma menina mais nova que eu, podia ser a minha filha, portanto eu sou da geração dos pais dela, a mãe é minha amiga, quer dizer, é assim, e no entanto compreendo muito bem o Proust e interpreto-o muito bem, e já tivemos aqui há tempo aí numa sessão a dialogar sobre o Proust, e eu não lhe chego aos calcanhares porque eu não sou especialista em Proust, valha-me Deus, mas dentro dos livros que eu fui lendo ao longo da minha vida, e de facto são, penso que centenas, não sei, não contabilizei, mas serão com certeza centenas, os romances em particular, não falo dos livros técnicos, devo dizer que definitivamente eu elegeria como obra de vida, amanhã não sei, mas como obra de vida, definitivamente, Marcel Proust, e apesar de gostar da tradução de Pedro Taman, vou buscar a outra tradução do título anterior, o À Procura do Tempo Perdido, porque me identifico, porque me revejo e porque sinto que quanto mais velho estiver, mais me vou rever nisto, para o bem e para o mal. E que, como não gosto de terminar uma entrevista com uma palavra pesada como mal, que seja então para o contrário, para o mal e para o bem. Muito bem, muito obrigada, Jorge, muito obrigada. É um gosto ter estado no seu programa, devo dizer que é um incentivo naturalmente à leitura, porque é didático, porque faz uma ponte, é aquilo que me apraz muito, que são estas pontes bonitas, porque certamente vai despertar gente, vai interessar gente que já leu estas coisas de que as pessoas que vêm aqui falam, vai com certeza interessar gente, se as pessoas souberem expressar-se naturalmente, eu se calhar não serei o melhor, mas enfim, mas de qualquer forma tentei aqui vender o meu peixe, que no caso, muito obrigado, tentei vender o meu peixe, que no caso é o À Procura do Tempo Perdido do Proust, mas quer dizer, este programa de facto tem este condão, portanto desejo muitas felicidades para o programa, que continue durante muitos anos e que vai incentivando todas as gerações a ler, porque estamos numa época, infelizmente, em que a leitura, sobretudo para os mais novos, e não só, está muito apagada. E, sobretudo, para a nossa Alcobaça, é lamentável que em Alcobaça as livrarias não podem viver só como livrarias, já tivemos algumas que acabaram por fechar, temos uma alfarrabista com umas coisas interessantes às vezes, temos umas livrarias, mas é pena que a Alcobaça seja, custa-me imenso dizer isto, que a Alcobaça seja uma terra onde se lê muito pouco. Lê-se muito Pode ser que com este programa haja mais incentivo, eu assim espero, mais vontade, e acredito que sim, para a leitura. Este e outros, muitos outros, até melhores do que este, mas este assim faz a sua e, portanto, função. muito obrigado. Para mim foi um gosto ter esta humilde participação aqui, porque sou só humilde leitor, mas é um gosto e uma honra ter estado no seu programa. Muito obrigado. Obrigada, Jorge, pelas suas palavras. Esta conversa foi muito intensa, muito condensada. Terminamos agora o nosso programa. Muito obrigada pela generosa disponibilidade, pelo facto de ter estado aqui connosco. Queria agradecer também ao Rui Pereira e ao Emanuel Moura, que tratam do som e da imagem. Siga-nos aos domingos às 20 horas em Sister FM ou em podcast, quando quiser. Sou Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Sister, e voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde.